Bom, gente, vamos agradecer Jesus a oportunidade, né? E a cada um que está aqui presente, né? Somos hoje 16 e estamos aprendendo nesse novo espaço virtual a criar condições de celebrações cada vez mais espirituais e menos materiais. Estamos em dezembro, o Cantinho celebra aí toda terça-feira agora, esse mês natalino. E da mesma forma que a gente celebrou esse ano o aniversário do Cantinho, aonde a gente pôde usar esses recursos virtuais e remexer nas lembranças, nas afeições, nas emoções que essa casa trouxe nos seus 71 anos. Nesse mês, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos remexer nossas lembranças, nossa intimidade, daquilo que Jesus já transformou em nós. Daquilo que esse evangelho já pôde fazer, nem que seja um pouquinho, nos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então, eu convido a todos vocês agora a buscar nessa lembrança, junto com o que Joana vai trazer para a gente sobre Jesus e coragem. E a gente vai começar passeando aí nessa interrogativa, porque Joana, a Jaqueline apresentou o livro Jesus e a Atualidade, ela fez então uma série psicológica para nos apresentar o Evangelho de Jesus de uma forma mais atual, de como que a gente poderia praticar e vivenciá-lo de uma forma integral, de uma forma íntima, de algo lá do nosso coração, das nossas emoções. E isso é interessante porque esse tema, Jesus e coragem, como que está isso assentado em nós? Né? Quem é Jesus? É o Filho de Deus vivo, descido do céu por intermédio de Maria e José? Né? Viveu em corpo de carne entre os homens até seus 33 anos, e tudo que viveu aqui serve de ensinamento, exemplo, modelo e guia para toda a humanidade. Serve para a gente, serve para mim, servem para vocês, servem mesmo de verdade. O que a gente tem feito para isso? E coragem? O que é coragem? Lá no dicionário bíblico diz que coragem é um termo hebraico que significa mostrar-se forte, né? Então na Bíblia uma coragem é uma palavra mental, né? Como fosse um encontro de um lugar que pudesse se tornar virtude. Quer dizer que não é propriamente em si uma virtude. É engraçado isso, né? E uma questão mais filosófica, né? Diz que entre todas as virtudes, e quando a coragem se torna de fato, então, uma virtude, ela parece ser a mais admirada, tanto no mundo aqui, como diz a leitura que a Jaqueline fez aí no início, né? Do berço ao túmulo. Então, nessa passagem entre o berço e o túmulo, a gente admira muito a coragem, né? A gente ainda bate muito aplausos para a coragem, ela é admirada, né? E ela é admirada pelos bons e pelos maus. Até mesmo pelos estúpidos nos apresenta a filosofia. Porque a coragem, ela nos apresenta como uma virtude dos heróis. Os heróis são sempre admiráveis, mas os heróis que a cultura nos mostra, como diz a leitura da Jaqueline, até falando que a Grécia passa, mas a cultura grega continua. Então, notem que tem coisas que são efêmeras, mas tem coisas que permanecem ainda na construção nossa, não porque de tudo foi ruim, mas que foi um degrau que a gente passou para alcançar situações maiores. Então, essa coragem de herói, né, que a gente admira, geralmente a cultura nos apresenta os heróis que foram lá e dizimaram tantas pessoas em favor de alguma coisa, ou de um heroísmo, ou de um troféu. E ainda assim a gente aplaudia. E segundo Aristóteles, a falta de coragem é covardia. E o seu excesso de coragem é a temeridade, a imprudência. Então, notemos que a coragem ela se encontra
em uma posição de equilíbrio ao lidar com o instinto do medo. Se eu não tenho coragem, eu acrescento uma força ao meu medo e ele pode se tornar pânico. Se eu potencializo uma coragem excessiva, exacerbada, ela vira uma temeridade, uma imprudência e se torna desprezível. Então, coragem, ela está no equilíbrio. Podemos dizer que a coragem é a sensação resultante desse trabalho feito no instinto do medo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, na Lei de Amor, quando Lázaro, lá em Paris, em 1862, ele escreveu assim para a gente, que o homem em sua origem só tem instinto, quanto mais avançado e corrompido só tem sensação, quando instruído, e depurado tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Já a psicologia, ela nos descreve essa questão de instinto, sensação e sentimento de uma forma diferente. Ela fala o seguinte, que as emoções primárias, ou, vamos dizer, os instintos, são o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e a aversão. E as emoções secundárias, elas são frutos disso aí. Eu recebo isso aí instintivamente, portanto, medo, raiva, tristeza, alegria e aversão é neutro, elas vêm do instinto, ela nem é boa, nem é ruim, mas o que eu faço com isso torna sensação, através das experiências que eu tenho. Aí, tornando, então, se eu pego o medo e transformo e utilizo esse medo como matéria-prima para se tornar uma coragem e algo saudável, é uma sensação que está caminhando para se tornar um sentimento e depois a gente conseguir aí ter esse amor, né? Então, mas qual a coragem, então, que é admirável, né? E qual que é essa coragem que é abominável? Então, seria a de enfrentar o medo, né? Se eu enfrento o meu medo, então eu tenho uma coragem equilibrada. Certamente, é louvável superar o medo. É muito melhor superar o medo do que se entregar à covardia. O medo extremo pode provocar um ato de coragem, que a gente diz, muitos dizem que é coragem. A gente já ouviu dizer que às vezes uma pessoa consegue às vezes provocar até um suicídio diante de uma morte iminente pelo medo da própria morte. Então aquele pânico ali começa uma ação ainda muito maior, pior, né? E dizem isso que é coragem. Enfrentar e dizimar grandes pessoas, né? Tem uma bravura e vai lá e mata milhões, é um ato de coragem, né? Mas será que isso, para nossa vivência, isso é coragem, né? A gente pode chamar isso de corajoso, né? Esses indivíduos que explodem um avião com centenas de pessoas inocentes e eles estão lá dentro em nome de uma fé, né? E que a gente não consegue, às vezes, conseguir entender. Ou será que é corajoso aquele que incentivou ele a fazer isso, mas está do lado de fora? Então, que nomes daremos a isso, né? Uma maldade corajosa será sempre uma maldade. O fanatismo corajoso não deixa de ser fanatismo e não pode se tornar virtude. E aí a gente precisa entender que nesse discorrer que a coragem, como a inteligência, não é uma virtude em si, mas ela só se torna uma virtude quando ela é moralizada. Aí agora faz todo sentido, Joana, colocar Jesus, porque só Ele, para nos trazer as condições necessárias para nos moralizarmos. Uma pessoa inteligente, ela é corajosa, mas ela pode ser imoral. Ela só será corajosa e a coragem da virtude se ela for inteligente e utilizar a inteligência para moralizar-se. É nesse sentido que a coragem se torna ali o equilíbrio. E quem vai nos apresentar essa coragem de verdade, essa coragem que nos encanta e faz de si uma virtude, é Jesus. A filosofia já nos fala e já nos apresenta há muito tempo
sobre esse ponto de vista da coragem moralizada, que é uma coragem desprendida, daquela coragem que não quer o mérito, não é um herói que quer o troféu e que quer a glória de si. É a coragem de ser altruísta, de oferecer um benefício ao outrem sem esperar nada em troca, e o benefício é o bem desse outro. Aí é uma coragem moralizada. É o serviço ao outrem, né? Sem esperar nada em troca. É sem interesse egoístico. E é por isso que Joana de Ângeles traz Jesus para entender coragem. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec nos perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta mais curta que a gente tem no Livro dos Espíritos é: vide Jesus. Então é por isso que Joana, utilizando da psicologia, e psicologia que significa em grego, né, a ciência que estuda os processos mentais. Mas que processos mentais? Que envolvem sentimentos, pensamentos e razão que se transformam no comportamento humano. Então, Joana de Ângeles vai trazer esse comportamento humano que a gente pode analisar através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e da nossa forma de pensar, do nosso mindset, né? Da nossa razão, da nossa consciência, que a gente tem condições nesse comportamento de exercer a coragem em forma de virtude, como Jesus nos apresentou. E ela começa de uma forma muito louvável, porque a primeira frase da Joana de Ângeles nesse livro, que está lá no capítulo 10, chamado Jesus e Coragem, do livro da série psicológica de Joana de Ângeles, o livro chama Jesus e Atualidade, mostrando que coragem com Jesus é um tema muito atual, é algo para a gente utilizar hoje. E a primeira frase de Joana é saudando, é exclamando a coragem de Jesus. Nós vamos partir dele, pois ele é o modelo. Joana parte dele porque ele é o modelo. E aí Joana de Ângeles vai falar que a sua vida todinha foi de constante desafio. Se precisamos desenvolver coragem, a coragem moralizada será um desafio atrás do outro, porque a vida de Jesus foi um constante desafio. Em luta contínua em favor do bem, ela diz que jamais deixou de agir corretamente, com um comportamento valente, né? Dito repleto de ousadia, de intrepidez, né? Jesus foi ousado de uma maneira franca e sincera. A mensagem que ele tornara portador, foi objetivando libertar a consciência humana para a verdade. Olha que interessante que Joana de Ângeles está falando para a gente. Jesus teve essa coragem de nos libertar as nossas consciências, porque estavam muito mais ligados e vinculados às coisas que passam do que às coisas que ficam, como lido na leitura que a Jaqueline introduziu aí à nossa reunião de hoje. E Jesus precisava nos libertar, as nossas consciências, para entender aquilo que fica. Com essa missão que ele tinha de nos libertar para a verdade, através da verdade, ele se fez, diz Joana, o paladino. E o que significa essa palavra que Joana traz para a gente? O paladino da coragem. Ele fez aquela pessoa que pudesse comprovar o valor da coragem através da sua vivência e da sua exemplificação. Porque paladino era aqueles cavaleiros errantes da idade medieval que vagavam em busca de façanhas, de experiências que pudessem comprovar o quão valoroso ele era. E nesse caso aqui, Joana está nos dizendo que por ele ter esse objetivo de nos libertar nossas consciências para verdades, né? Para a gente ir em busca da verdade, ele se fez
em busca de experiências que pudessem nos mostrar, através da sua vivência, o que é ser corajoso, o que era a coragem de se entregar à verdade, de sentir a verdade, de pensar a verdade, de viver a verdade. E que verdade? Essa do Espírito que fica, que se consolida em nós. Joana diz que nunca Jesus consentiu ou aprovou, né, com crime disfarçado de legalidade. Talvez eu fico pensando quantas vezes a gente tenta fazer com que a nossa consciência fique tranquila através de uma suposta verdade, para não dizer uma mentira cultural, só para a gente se acomodar e ficar do jeito que está. Mas Joana disse que Jesus não, que Jesus ele nunca aprovou o crime disfarçado de lealdade, né? Com arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. E aqui cabe um parênteses enorme para a gente poder entender o que significa isso na atualidade. O que é isso agora? Porque sendo Jesus o nosso modelo, já indica que nós ainda não somos Jesus. E há uma necessidade muito grande de dizer e de saber qual posição estamos diante desse modelo. Se ele veio com a missão de nos libertar a consciência para a verdade, libertar a consciência humana para a verdade, é necessário que eu descubra qual a minha posição agora, diante dessa coragem de não concordar com o crime disfarçado da legalidade. É interessante que lá no livro do Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, vamos perguntar para o Chico sobre essa questão de crime, né? Do que é criminoso, como é que a gente pode resolver isso. E aí Chico fala que Emmanuel costumava dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Então, notemos que nós, diante ao nosso modelo, que é Jesus, esse símbolo de coragem virtuosa, ainda estamos fora do ajustamento da lei. Então, o crime é tudo aquilo que a gente ainda não está ajustado à lei. Mas não precisamos ficar apavorados com isso. É necessário entender isso, saber como que a gente ainda não está ajustado a isso, e através da nossa coragem, que vamos aprender com Jesus, e caminhando para esse ajustamento. Vamos pensar dos hábitos culturais que a humanidade vem fazendo até agora. Quantas vezes cumprimos a lei dos homens e a consideramos justos, né? Porque cumprimos a lei dos homens. Lembremos que a lei dos homens, elas vão passando, vão mudando à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, mas que as leis divinas são imutáveis. Aí a gente lembra de Zaqueu, que outro dia a gente conversou sobre ele. Porque Zaqueu fazia muito mais do que a lei pedia, do que a lei considerava a lei dos homens, a lei de Moisés. E ele fazia-se além, porque ele buscava a justiça divina e não a justiça dos homens. Quantas vezes a humanidade escravizou seu semelhante em conformidade com a lei? Mas sabendo que subjugar o seu semelhante não é um ato de bondade, não é um ato de coragem. Então, compramos, muitas vezes agora, na atualidade, podemos comprar produtos baratos, de matéria-prima de má procedência, porque assim acreditamos que estamos lucrando e, na verdade, não temos nada com isso, porque quem que usou essa matéria-prima para fazer esse produto, que é o responsável? O fato de eu comprar, eu estou quase isento, tentando me ajustar. É vergonhoso. Mas podemos ainda estar nessa situação. E não adianta fugir, é necessário reconhecer e pensar, porque o nosso modelo teve a coragem de não se compactuar com isso.
com esse crime travestido de legalidade, com arrogância mascarada de humildade, né? Quantas vezes a gente dá alguma esmola para ficar livre do flanelinha no sinal, porque está ali incomodando, não sabemos nem quem é. E se formos buscar no nosso modelo, quem é aquele semelhante, aquele ser humano, vamos identificar que é o nosso irmão, que passa por uma situação de necessidade. E o fato da gente dar aquela esmola rápida, a gente está achando que a gente, né, está fazendo muita coisa. Arrogância pura, muito pouca humildade. Com a injustiça apoiada pelos poderosos. E aí, será que a gente advogou em algum momento em nome de algum superior no trabalho e não usamos da misericórdia com o infrator que buscava se redimir? Eu digo isso porque certa feita eu ouvi de uma advogada que se diz cristã e que me contou que como ela advoga para uma grande empresa e que estava ali com o senhor diante ali da negociação, né, da dívida que esse senhor tinha com essa grande empresa, e esse senhor estava ali disposto a pagar, de acordo com as condições dele, e que ela teria ali condições de dar um parcelamento para ele de 24 vezes, e ela viu que ele era um senhorzinho muito simples, e estava ali, querendo pagar. Mas que ela pensou, não, eu sou advogada da empresa tal, eu tenho que olhar o interesse dessa empresa. E aí, não utilizou de todas as parcelas que precisava. E arrochou, apertou o seu semelhante, o seu irmão, o seu próximo, em nome da empresa poderosa a qual trabalhava. Coisa diferente que Jesus fez aqui, né? Diz Joana que com a hipocrisia travestida de honestidade, dizemos para o outro o que o outro deve fazer, mas não seguimos o nosso próprio conselho. Então, às vezes a gente fala, faz isso, e eu mesmo não faço nada. Que hipocrisia. Jesus teve coragem o suficiente para não agir dessa forma. Com a discriminação de qualquer natureza sobre justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas, Jesus não compactuou com isso, com nenhuma desse tipo de discriminação. E aí, se a gente for olhar para nós mesmos, e antes de olhar ao nosso redor, perguntar para a nossa consciência, visto que Jesus teve a coragem de libertar nossa consciência humana para a verdade, vamos agora fazer essas indagações. Quantas vezes evitamos determinado contato com certas pessoas, por mais contato que um contato seja mais simples, aquele contato rapidinho, porque se tratava de uma pessoa de classe social desfavorecida ou até mesmo favorecida, porque a repulsa nem sempre é só pelo pobre. Há muitos que repudiam os ricos, principalmente agora que se levanta tanta bandeira como se demonizar todas as pessoas que tivessem dinheiro são necessariamente bandidas, ou são chatas, ou são isso, ou são aquilo. Então a gente já começa a ter uma certa repulsa, uma certa discriminação íntima, de crenças que a gente se limita a impedir uma convivência saudável, ensinada por Jesus através da coragem de viver bem uns com os outros. Ou por se tratar de um morador de rua, né? Ou então de um morador de uma parte geográfica da cidade de prestígio ou sem nenhum prestígio. Não quero conviver com fulano porque mora em tal região. Ou por receio da pessoa não ter condições financeiras de se portar como um de nós, na aparência externa, né? Por medo de nos pedir algum dinheiro, por ser algum incômodo, algum inconveniente. Ou por nos sentirmos humilhados, por não ter o prestígio econômico que essa outra pessoa tem.
então eu não tenho convivência com ela. Sendo dessa ou daquela raça ou nacionalidade. Não gosto de alemão, não gosto de africano, não gosto de português. Ou por se tratar de uma fé religiosa que não conseguimos encontrar uma lógica racional para essa fé. Então a gente fala, não, eu não vou lidar com essa pessoa aqui não, porque pelo amor dela acredita nisso ainda. Ela pensa que as leis de Deus estão baseadas nessa situação. Então Jesus, como modelo e guia, pôde exemplificar, vivenciar essas circunstâncias e nos dar testemunho da sua coragem e não viver os preceitos culturais, sociais e religiosos da época. Ele vivia o Cristo, ele vivia o Espírito, o Filho de Deus em todas e qualquer circunstância. Então, vejamos como narra Joana de Ângeles, como que Jesus vivia a essência espiritual dele o tempo todo. Para poder mostrar e exemplificar para a gente essa covardia de discriminar alguém por sua raça, por sua crença. Jesus, libertando nossa consciência humana para a verdade, contou a parábola do bom samaritano. Elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aqueles fossem detestados e desconsiderados. Samaritano era desconsiderado. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender esses personagens dessa parábola e entender como Jesus teve coragem de ensinar através dela, a gente ter coragem de não discriminar ninguém, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, diz que os samaritanos, né, estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Era uma versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maiores a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular. Então, os samaritanos tinham um templo. E adotaram algumas reformas, somente admitindo o Pentateuco de Moisés, que continha a lei mosaica, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Então, seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatemanizados, perseguidos. O antagonismo das suas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas. A única coisa era disso. Não se tinha sintonia religiosa. Eram aversos um ao outro. Se bem fosse a mesma da origem das crenças, uma e outra. Todo mundo tendo fundamento lá na lei de Moisés. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, era como se eles considerassem os protestantes daquele tempo. Sacerdote eram os religiosos que ensinavam nos templos. Levita era considerado os que consideravam Moisés e Araão. Então, a relação entre os sacerdotes com os descendentes de Arão e os levitas eram sempre de muita briga, de discussão, sabe, complicando todos os problemas de religião do Antigo Testamento. Então, notemos que Jesus vai contar uma parábola falando o seguinte, olha, todos esses aí que têm uma religião, que têm uma tranquilidade, não é a religião que estão fazendo isso para eles, né? É a conduta deles, é a ação deles. Não é porque pela cultura um é considerado certo, o outro é considerado antipatizado, porque o meu próximo será aquele que eu tiver desprendimento e coragem para amar e cuidar como a mim mesmo.
Então, notemos que Joana de Ângeles, ela vai nos mostrar que Jesus estava falando sobre isso, porque ela coloca um adjetivo em cada personagem dessa parábola. Então, ela utiliza no texto lá que o sacerdote era presunçoso, que o levita era astuto e que o samaritano era bom, como Jesus disse, um bom samaritano. Então, o que vai colocar em nós a capacidade de sermos bom ou não é o que a gente vai fazer do instinto que a gente recebe. O que eu faço do meu medo? Uma covardia ou uma coragem equilibrada de auxiliar quem quer que seja, sem querer levar vantagem? O que eu faço da minha tristeza? Uma compaixão que consigo ser tocada pela dor que o outro que se entristece, pois eu também passo pela tristeza. E aí eu consigo desenvolver compaixão, compadecer da dor do outro, sentir a mesma dor, me entristecer com aquela situação, não é? Então, Joana mostra pra gente exatamente esse destaque na hora que ela narra e mostra que Jesus teve a coragem de pensar diferente, de libertar a nossa consciência das questões culturais, que tão bem falou a leitura do início, daquilo que passa, porque a cultura, o intelecto, de uma certa forma é uma matéria menos densa, que é transformada através do aprendizado e da vivência do bem, da coragem que a gente tem. Vamos repetir a frase que Joana falou, da coragem que Jesus teve. Ele elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade. Então, o samaritano que era considerado os ruins, Jesus o elegeu como exemplo de solidariedade. Mas não falou porque samaritano, por ser samaritano, ele era solidário. Porque ele teve uma atitude, um pensamento e um sentimento de solidariedade com quem foi salteado no caminho, machucado e abandonado. E isso ele fez, quando ele elege o samaritano, Joana diz, em detrimento de um sacerdote presunçoso. Você imagina que coragem você falar para aquela época que um sacerdote poderia ser um personagem presunçoso. E um levita, um astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora o samaritano fosse detestado e desconsiderado. Então Jesus tem a coragem de mostrar para a gente como que a gente precisa ir ao encontro da essência, da verdade, e não da casca, que a hora passa. Joana diz que ele apoiou a mulher, que se tornara objeto de prazer, e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública e regular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Pois sabemos que foi Maria de Magdala que anunciou que Jesus ressuscitara. E se a gente quiser saber um pouco mais dessa mulher admirável, dessa mulher que teve coragem de professar sua fé, a gente pode contar com Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, no capítulo 20. Esse poeta consegue narrar nesse livro, que eu ouso a chamá-lo de vídeo show do Evangelho, e contar os bastidores dessa coragem de fé expressada na personalidade de Maria de Magdala. Essa focou a coragem de Jesus e aplicou na sua vida. Pode ter falhado algumas vezes, mas teve coragem de recomeçar, de fazer de novo e de manter a fé. Joana continua a nos dizer que fez-se a voz dos humildes e esquecidos
os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. É como se Jesus tivesse pegado a dor, né? Teve compaixão, né? Não, ele teve compaixão pelos humildes e por aqueles que eram esquecidos, e falou como se fosse um deles, e buscou a solução como sendo um deles. Disse que conviveu com as pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Você sabe o que significa isso? Jesus, em sua moralidade, ele não tinha receio de sofrer uma queda, de se envolver em uma paixão viciosa que pudesse tirar a condição de viver o espírito crístico para ser traído por uma personalidade infantil, pois a personalidade de Jesus era madura o suficiente para buscar viver o espírito que é o espírito crístico. Então pensamos nós nessa condição diante desse modelo. Seremos seduzidos por prazeres mudando, caso andemos com os que se deliciem no crime e nas paixões? Vamos pensar assim. Se eu estou vencendo o tabagismo, se eu andar entre os fumantes, eu tenho moralidade o suficiente, força, condição, elevação moral para entrar entre os fumantes e não fumar? Se eu não tenho, eu preciso me preparar através de prece, através de conduta e evitar tal convivência. E quando de fato tiver recuperado, forte, eu posso viver entre eles e não me ceder à paixão do vício do tabagismo. Ou a gente consegue, né, contagiar essas pessoas pelo vigor da nossa fé em se ajustar ao modelo que é Jesus e se tornar um convite vivo à renovação do nosso próximo, como Maria de Magdala foi para aqueles leprosos a quem ela abraçou como mãe? Será que podemos fazer isso no nosso ambiente doméstico, com aqueles mais próximos, e nos assumir esse compromisso da gente ser inspiração para que eles também sigam o modelo de Jesus? Joana diz que a sua palavra de Jesus era suave ante os sofredores. Tornava-se contundentes e viril diante dos perversos, dos bajuladores e daqueles que tinham uma fraqueza moral, que eram covardes, que eram medrosos, dos quais nunca temeu. Isso significa que Jesus, diante aqueles que erravam, não ficava toda hora apontando o erro. Ó, você fez de novo. Ó, outra vez. Caiu. Não, porque ele era suave, né? E diante daqueles que eram perversos, daqueles que bajulavam, né, ele nunca os temeu, porque sabia que bajular, perversidade, é gente fraca, medrosa, que deixa a personalidade agir e não tem coragem de buscar a essência, porque todos nós, na essência, na intimidade, no DNA do nosso espírito, somos filhos de Deus. E se buscarmos essa verdade, se tivermos coragem de buscar essa verdade na nossa consciência humana, deixaremos muitas vezes de viver essa persona que faz esse teatro diante da sociedade e viveremos a nossa essência. Teremos essa coragem
Em momento algum, Joana diz que ele receou perder a vida, pois que para isso viera. Ele não tinha medo de perder a vida, porque ele não veio para viver uma vida de uma personalidade. Ele veio para viver a vida do espírito, perdendo a vida da persona, para mostrar para a gente que a vida é eterna. A ressurreição do Cristo mostra para a gente, através da sua ação, a coragem de viver a vida verdadeira, a vida em abundância, de acordo com o ajustamento das leis divinas. Para isso, Jesus não negociou favores ou se submeteu às conveniências humanas. Ele viveu a vida do Espírito porque não precisava de fazer essas conveniências que a humanidade, que a cultura, que a família, que a empresa nos coloca. Então, o que fazemos de bem? Todo bem que a gente faz, um favor, a gente negocia, mesmo em pensamento, na esperança de um dia sermos recompensados? Olha, eu vou fazer esse bem aqui na empresa porque daqui a pouco eu vou ser promovida. A gente está negociando o bem que a gente faz, ou já estamos felizes pelo bem que a gente faz, pelo bem em si? Já encontramos a nossa recompensa? Não tem tanta importância e nem juízo de valor em qual posição a gente está. O importante é a gente tomar consciência de qual posição estamos, para a gente ir caminhando em direção a esse modelo, através da fé que nos move. Joana continua dizendo que ele, humilde, não se fez subserviente. Afável, ele não se tornou piegas. Amigo, não se qualificou subalterno. Sempre austero, impassível. Mantinha a linguagem e a conduta própria para cada ocasião, pessoa e circunstância, sem afastar-se do roteiro que estabelecera. É como se Jesus pudesse ter a coragem de conversar com um de acordo com os moldes que esse um entendia, a sua linguagem. Mas para que ele fazia isso? Para libertar essa pessoa da consciência humana em favor da verdade. Era esse o objetivo. E Jesus, então, ele não saía desse roteiro. Aí eu pergunto para nós agora, qual roteiro temos e a gente se decidiu traçá-lo? O roteiro é o roteiro cristão? Queremos ser discípulos de Jesus? Então, se a gente de fato quer isso, pela fé que nos move e por essa exemplificação de amor que nos dá a todo instante esse evangelho bendito, e que essa doutrina amável, consoladora e esclarecedora nos torna capaz de entendê-lo na atualidade, através dessa série psicológica que Joana de Ângeles nos apresenta, renovando nossos pensamentos, sentimentos e a nossa racionalidade. Então é necessário construirmos um roteiro de verdade, e até onde a gente vai seguir. E não acreditar que as coisas vão acontecer inconscientes na nossa vida. Precisamos tomar consciência, pois Jesus veio com essa finalidade, de libertar a consciência humana para a verdade. Parece que vai ficar um pouco repetitivo, mas quanto mais a gente repete, mais a gente compreende. Somos crianças ainda espirituais. E como as crianças terrenas, às vezes precisam ver o mesmo filme 5, 10 vezes, até aquilo entrar de uma vez toda, até elas saberem de cor. E aqui a gente vai fazendo assim, entendendo, repetindo o Evangelho, estudando muitas vezes, até a gente internalizar tudo isso. Joana diz que ele viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. E fidelidade a Deus é fé, é coragem da fé e fidelidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24,
do item 13 a 16, intitulado Coragem da Fé. Nos mostra que o próprio Jesus nos orientou a agir com coragem quando disse, não temais. E ele falou isso, não temais, umas 3 vezes, lá nas instruções que ele deu aos discípulos, que o evangelista Mateus narra no seu evangelho, no capítulo 10, desde o versículo 5 ao 42. E no versículo 32 e 33, ele mostra que o resultado dessa coragem de fé, dessa coragem de confessá-lo diante dos homens, e ele o confessará ao Pai. Se a gente viver diante dos homens como Jesus viveu, concordando em fazer o bem, em amar, em seguir a lei, em dar o nosso testemunho de fé, será Ele que vai nos confessar ao Pai. É Ele que estará vivendo em nós. Como Paulo pôde experimentar, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então é necessário nos chamar para essa coragem. E depois de Joana exemplificar tudo para nós, o que é essa coragem moralizadora, essa coragem de virtude que o Cristo trouxe para a gente, ela nos diz, apoia-te nele. Porque sabe que a gente não tem essa coragem ainda. Se eu não tenho essa coragem, eu tenho que buscar ter. E como que eu vou buscar? Me apoiando em Jesus. Sob a tribulação ou fora dela, ela fala, busca ele. Se a gente vai passando por um momento difícil, busquemos Jesus. Se não tivermos, busquemos a si mesmo, porque uma hora chega. Ela diz que em dúvida, altroz ou perseguidos, é necessário que a gente pense como que ele agiria nessa situação. E faça conforme te inspire a consciência reta. Olha que ela não fala para a gente fazer o que ele fez, porque ela sabe que às vezes a gente não dá conta. Então, Joana vem nos trazer essa forma psicológica da gente entender esse evangelho, de como que eu vou atuar nesse evangelho. Ela diz, olha, pensa como é que fosse, como é que Jesus daria esse testemunho de coragem? Como é que ele seria fiel a Deus e se portaria em conformidade com as leis divinas? Agora você vai se inspirar e vai buscar agir com a consciência reta. Como que eu faço? Do meu jeito, na posição que eu estou, como que eu posso fazer melhor? Pensar como Jesus agiria nem sempre significa que a gente vai conseguir seguir o que ele fez. Podemos fazer o que a nossa consciência dá conta, sabendo que ainda não estamos vivendo a lei de amor em sua plenitude e pedir ajuda para que conseguimos, ou que pelo menos que nos perdoe por ainda não conseguir em sua plenitude, mas que nos dê força para conseguir um pouco mais do que já fazemos. Entendeu? É como Paulo que falava para a gente, por que o mal eu não quero fazer se eu faço, e o bem que eu quero fazer se eu ainda não faço? Até vivenciar que o velho homem foi derrotado e que vive um novo homem em nós, com coragem e humildade. É um processo. Então, essa forma da gente pensar, da gente sentir, da gente racionalizar, é esse caminho que a gente vai percorrer de onde nós estamos para onde a gente vai. Qual é a coragem que a gente está no momento vivenciando e a coragem que a gente chegará, que é essa coragem de virtude que Jesus nos exemplificou. E aí, Joana pede para a gente flexionar, né, reflexionar com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e buscar-lhe o exemplo. Olha que ela pede para a gente falar com tranquilidade. Não é com desespero. Nossa, meu Deus do céu, só Jesus mesmo. Então, Jesus, eu não vou conseguir fazer igual Jesus. Não, com tranquilidade, porque é um caminho. E ela nos enche de ânimo porque ela fala uma próxima frase exclamando, dizendo, tem coragem de viver. Não fica com medo de errar. Viva! Viva com coragem, de acordo com a sua consciência. Não te escondas, né? Ela fala, não te furtes, né? Não te roubes, não te saqueis o estado que você se encontra. A tua situação sob desculpas e mentiras. Eu estou nessa posição, não adianta mentir. É ser sincero com nós mesmos, né? E aí a gente pode lembrar daquele publicano que Jesus contou, que estava lá no templo orando,
e que teve a coragem de dizer: Senhor, perdoe-me, pois sei que sou pecador. Foi o próprio Jesus que disse que ele saiu justificado no templo. Está seguindo a fase. Então, diante de algo que eu preciso tomar uma coragem e que a minha ainda não é moralizada tal qual Jesus, Senhor, me perdoa. Mas o máximo que eu consigo hoje, com a consciência que eu tenho, é andar mais um pouquinho assim. Não é ficar estacionado. Vou ficar nessa posição, aqui eu vou ficar, não vou melhorar em momento algum. Não é isso. É ter coragem para dar um passo a mais. Em direção ao Cristo. Em desagradar nossa persona e buscar nossa essência crística, porque somos um espírito crístico também, que se despertará a seu tempo, através do trabalho árduo que começa hoje, com a decisão de fazer do nosso medo instintivo um caminho até a coragem moralizada de Jesus. E para isso, Joana diz que a autoanálise é importante, porque com ela a gente se banha pela claridade dos ensinamentos de Jesus e rompe os grilhões que nos dominavam, que no caso é o medo, os grilhões do medo que nos dominavam, da insegurança, da instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Quantas vezes, se a gente não fizer essa autoanálise, a gente se envereda pelo medo de morrer, pelo medo de encarar um tratamento de uma doença desconhecida, estando grávida. É necessário coragem para cumprir com o tratamento. É Jesus na atualidade. É o Evangelho agora. Encarar a si mesmo é a coragem que todo cristão pode buscar. Lembrando que coragem não é ausência de medo, mas é fazer do medo um equilíbrio entre o pânico e a intemperança. Eu opto pela coragem. Eu pego o medo e não deixo ele me aprisionar. Ao contrário. Eu busco a coragem moralizada. É saber que ele é um instinto e que servirá de matéria-prima para a coragem moralizada que Jesus nos mostrou, que se oferece em sacrifício, que não se busque levar vantagem, que vive o altruísmo. Joana vai nos falar nesse texto que é necessário a gente enfrentar com naturalidade os nossos limites e angústias, confiante na vitória, não te enfadindo de deveres que te compete realizar. Não adianta a gente fugir para alguns deveres que a gente fala assim, eu tenho que fazer isso, e esquece que é necessário a gente enfrentar, que a gente tem os nossos limites e as nossas angústias, que a gente tem medo de morrer, por exemplo, que a gente é limitado e não consegue fazer toda a caridade que a gente necessita dentro do lar. Às vezes a gente não consegue ainda tratar o cônjuge com toda a ternura e amor que o Cristo teve coragem de tratar todos sem distinção. É necessário entender os nossos limites e começar a ir superando. Em cada insucesso, Joana diz, a gente aprende como não repetir essa façanha, sem depressão ou arrependimento. É como um laboratório. Eu errei, como é que eu vou fazer para não errar de novo? Eu desequilibrei, como é que eu vou fazer para manter o equilíbrio? Errou, corrige na consciência primeiro e envolve de sensação motivadoras para exercer a corrigenda. Isso é coragem moral, que talvez ninguém veja. No entanto, o Cristo, o Espírito que somos, verá o quanto a nossa personalidade está se curvando para atender à vontade dele de se aproximar do Pai. É como se nossos ímpetos culturais tivesse colocado de lado e que agora a gente fosse agir para a nossa cristificação, para a nossa evolução espiritual. Joana disse que a experiência
é a essência das tentativas que deram resultados positivos e negativos. E para a gente experimentar, a gente precisa de coragem. Coragem, que se a gente cair, a gente vai levantar. A experiência é a essência, não podemos nos furtar dessa experiência, nos roubar essa experiência. Não adianta fugir para o mosteiro, não conviver com ninguém e ir embora. Ao contrário, tenhamos coragem de experimentar e de viver as experiências. Se errar, corrigimos. Se foi positivo, aprendemos e repetimos. Diz ela, nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que certamente não possui. Joana está falando para a gente que o nosso semelhante não tem esse poder todo que a gente acredita que tenha. O máximo que ele pode fazer de mal é tirar o nosso corpo, é matar o nosso corpo físico. Máximo. Se a gente entender que é só o corpo físico que morre, mas que todo esse trabalho e esse esforço de coragem permanece, porque o espírito vive e continua a trabalhar em busca das consolidações de virtudes em si, a gente consegue adquirir mais coragem e diminui o pânico, né? Ela diz assim, recorde que o Cristo estará conosco até o fim. Não há nada na terra maior que o Cristo. Então a gente respeita, ela fala, olha, respeita sim as conquistas de cada pessoa. Então quando a gente olha para uma pessoa e vê que a pessoa é muito virtuosa, e vê que ela já conquistou isso, que ela já conquistou, né, uma bondade, que ela já conquistou uma temperança, que ela já conquistou uma paciência, aí ela fala, olha, respeita sim as conquistas de cada pessoa. Considera e a torna como um estímulo para ti. Se ele conseguiu, eu também posso. A fim de que também alcances essas realizações superiores. Então, olha, reconhecer as conquistas morais de um irmão é servir de força motivadora para que também nós assim conquistemos. E é possível porque todos nós conquistaremos. Leon Denis tem uma frase fantástica a respeito da nossa evolução. Ele diz o seguinte, que todas as almas são perfectíveis e susceptíveis de educação. Devem percorrer os mesmos caminhos e chegar à vida inferior, e chegar da vida inferior à plenitude do conhecimento, da sabedoria e da virtude. Não são todas igualmente adiantadas, mas todas hão de subir, cedo ou tarde. As árduas encostas que levam às radiosas eminências banhadas de eterna luz. Então, se o irmão já conseguiu, aprendemos com ele, porque conseguiremos também. Utilizemos de motivador, pois somos perfectíveis e susceptíveis de educação. Temos condições de nos educarmos. É para isso que estamos aqui. Joana diz que conceda-te o direito de ser humano e o dever de cresceres sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Gente, isso é maravilhoso. Ter o direito de ser humano é saber que a gente vai fazer esse caminho, que a gente não está lá na perfeição, mas que o modelo de coragem de Jesus é a bússola, é o nosso norte. Ela diz, age sempre ajudado pelo otimismo. Tenhamos otimismo de que vamos conseguir, nada de achar que a gente vai deixar os nossos defeitos para ser corrigido na próxima encarnação, não. Tem espíritos que falam isso, espíritas que falam isso com uma tranquilidade, e nós devemos reconhecer que, olha, é difícil, mas eu vou tentar, eu vou melhorar. Ah, eu errei de novo, vou melhorar. Ah, mas eu cometi a mesma falha. Levante a cabeça, tenta outra vez. Tenha coragem, né? O medo, diz Joana, é inimigo atroz, que dizima vidas aos milhões. Então, coragem para buscar a nossa perfectibilidade. Nada de achar que essas encarnações a gente não vai conseguir, né? Joana diz que a coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Olha que delícia, gente, né? A coragem, ela nasce
nos valores morais do homem, que elege a conduta correta. Qual é a conduta correta? A lei divina, a conduta que está correta com a lei divina, para uma vida feliz. Estamos em conformidade com a lei? Estamos felizes. Mesmo que aparentemente, externamente, materialmente, não seja assim. Tem um filme que eu gostaria de sugerir a vocês, e eu confesso que fico doida aqui para contar mais do filme, para a gente entender o que é a coragem nos momentos atuais, apesar desse filme ser antigo e não ser baseado em fatos reais, mas é uma história que nos ajuda a elucidar sobre coragem, e essa coragem íntima, que é o filme é Perfume de Mulher. Está no Netflix, quem tiver acesso pode assistir, é um filme mais antigo, e lá mostra como o jovem teve essa coragem, foi ousado a ponto de ter a coragem moralizada, que não iria agradar, digamos assim, a gregos e nem a troianos, e que iria se prejudicar a personalidade, mas não ia curvar o seu espírito íntegro. É um exemplo de coragem maravilhosa, que a gente acaba entendendo no final do filme. Então, quem já viu o filme Perfume de Mulher está sabendo muito bem disso. Mas quem ainda não viu, vai ver, porque vale a pena. Então, a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, os receios de fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando as ações em cada insucesso. Então, nota que tem muitas vezes que às vezes a gente precisa vencer o medo de uma doença real e às vezes uma doença imaginária, que às vezes a gente coloca a doença maior do que ela é. Então, é essa coragem que a gente vai vencendo o ânimo, que é uma coragem virtuosa. E não pressupõe a ausência do medo, mas a capacidade de superá-lo, caso ele se apresente com uma vontade firme e generosa. O medo chegou porque eu estou doente. Eu me reergo. Ah, o medo chegou porque eu caí de novo, eu fui insucesso, eu vou tentar outra vez. Eu falei que não ia gritar, gritei. Eu falei que não ia dar uma resposta ríspida, dei. Vou melhorar, vou tentar de novo. A coragem virtude, ela é uma força da alma e não uma força física ou uma força da paixão. É a coragem da brandura, da docilidade, que foi a coragem do Cristo. É interessante a gente observar que a palavra coragem, ela vem de um termo francês, courage, da família etimológica de courrier, que significa coração. Vale observar também que antigamente considerava que o coração era uma vida do espírito, era a sede da memória, dos pensamentos, dos sentimentos. Por isso, ainda hoje se usa a expressão saber de cor, saber de coração. De tanto repetir, de tanto tentar, passadas vezes, a gente sabe de cor. Então, notemos que se antigamente o coração era intitulado, digamos assim, a vida do espírito, né? A sede da memória, do pensamento e do sentimento, a psicologia também estuda o sentimento e o pensamento, a razão, através do comportamento humano. Então, daí a gente consegue entender por que Joana de Ângeles nos trouxe dentro da série psicológica a importância da gente entender coragem. E ela diz que a coragem é conquista que difere muito da temeridade, né? Que difere muito dessa questão imprudente, desse perigo, né? Dessa coisa que a gente acha que ser corajoso é você correr um risco, né? Não, ela fala que se difere muito. Que o homem de coragem espera, confia e age no momento próprio. Que enquanto aquele que é imprudente, ele faz precipitado, impetuoso, irresponsável. Então, a gente pode concluir dizendo que a coragem é a nossa vontade determinada, seja para enfrentar o perigo, o sofrimento ou a morte. Mas a coragem não é menos necessária para pensar, porque ninguém pode pensar por nós. Só nós podemos pensar por nós, então é necessário coragem pensar. É necessário coragem para perdoar, porque ninguém poderá perdoar no nosso lugar.
É necessário coragem para não ofender, pois a indulgência não é uma virtude que alguém pode fazer por nós. Então, notemos que precisamos ter coragem para fazer aquilo que só nós podemos fazer por nós. É preciso ter coragem para olhar para nós mesmos e reconhecer-nos profundamente e olhar que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo que nos tornam medrosos, covardes ou indiferentes. Mas a coragem talvez seja mais necessária no momento em que decidimos enfrentar a nós mesmos e, em um ato de humildade corajosa, admitir: posso estar errada. Eu quem errei. Eu preciso corrigir. Sim, é preciso coragem para reconhecer a própria imperfeição e efetuar as mudanças internas, difíceis, mas necessárias, porque temos um modelo a seguir. Já temos Jesus. Muito diferente de antes, que não sabia para onde iríamos, nem sabíamos o que fazer do que tínhamos. Então era como assim: sou imperfeito, vou ficar imperfeito mesmo. Então pensemos, será que de fato já temos Jesus como modelo? Estamos no mês de dezembro, esperando o Natal, talvez uma oportunidade única de viver um Natal muito mais espiritual do que antes. A coragem de viver intensamente o lado espiritual do Natal e não mais ser entregue à covardia da distração, das festas e das comidas, dos símbolos que nos distancia de uma fraternidade ou de um luxo desnecessário. É preciso coragem para entender que da nossa imperfeição chegaremos à perfeição se tivermos, de fato, Jesus como modelo e guia. Por isso que Joana fala: toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. É tomar como exemplo. Eu ainda não consigo chegar lá, mas ele é meu exemplo. Eu estou imperfeito, mas eu ainda posso dar mais um passinho em direção a esse modelo. Por fim, é precioso saber que a coragem mais preciosa é a coragem para amar. Pois só assim é que se conquista uma vida mais feliz. Pois foi ele, o homem que mais amou na terra. Foi Jesus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 16, estava lá intitulado de Coragem da Fé, ela vai nos dizer que nós espíritas precisamos dessa coragem para poder professar essa doutrina com o nosso próprio desenvolvimento, com a aplicação do Evangelho em nós, né? E não só dirigindo as palavras do Cristo, né? Mas para semear essa terra, porque os espíritas que semearem a terra do seu próprio coração, que se libertarem da sua consciência para a verdade, que viver o Evangelho, que der passo a passo aqui, de quando a gente chega do berço ao túmulo, todos os passos que a gente der na matéria, nós espíritas, em construção dessa coragem de viver o bem, de fazer o bem. Lá eles dizem no Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos colher os frutos da coragem ou da nossa fraqueza. Então tenhamos em consciência o raciocínio dessa lógica. Por que a gente precisa ter essa coragem de Jesus? Porque o discípulo não é mais do que o mestre. Então a gente não vai ter ela agora maior do que a de Jesus, mas a gente vai caminhar para chegar até o mestre.
Se perseguiram o mestre por causa da sua coragem, perseguirão os discípulos também. Tenhamos consciência disso, mas não obstante, tenhamos coragem. Preguemos a doutrina vivenciando. Já que os inimigos, o máximo que eles podem fazer para nós é prejudicar o corpo físico, é prejudicar a personalidade. Às vezes, fazer com que a gente perca emprego, perca uma bolsa na universidade, fazer algum prejuízo da persona. Mas o nosso espírito eles não podem tocar. Mas nada acontece fora que o Pai permita. Pois Ele sabe das aves do céu, Ele é contado os nossos fios de cabelo. Ora, os discípulos valem muito mais que os passarinhos. Então, aceitemos esse mestre, apesar dos sofrimentos, apesar desse sofrer, de deixar a gente de lado, de deixar a persona de lado e abraçar a vida do espírito, a vida real. Façamos com coragem a libertação da nossa consciência humana para a verdade do espírito. E aí a gente deixa esse Cristo interno ganhar forma, crescer em nós, fazendo essa união mística com a nossa personalidade. E aí é como se a personalidade vivesse para o espírito. Então é importante a gente saber que nessa preparação para o Natal, que não deixamos escapar, talvez, a oportunidade de exercitarmos o Natal na sua essência, na essência do Espírito. Com muita coragem, com muita alegria. E para encerrar a noite, vamos deixar a sensibilidade de Maria Dolores em seu poema intitulado Lembrança da Coragem, onde ela diz assim: entre as lutas da existência, quando a estrada te apareça, um campo de sombra espessa, sob tormenta a rugir, não temas, segue adiante. Cumpre os encargos que levas. Lembra que a luz rompe as trevas, descortinando por vir. Nesses instantes amargos, por maior a dor terrena, guarda a fé que te acerena. Não te lastimes em vão. Nasce a rosa do espinheiro, a estrela é glória noturna, o ouro emerge da furna, a fonte serve no chão. Não pares, nem contes mágoas, dor que te fere ou te isola, é sempre aula na escola que o céu te pede transpor. Prossegue amando e servindo ao término da jornada, face a noite e madrugada, no dia do eterno amor. Muito obrigada a todos pela atenção.